Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos assistem pelo YouTube. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, Andréa dos Anjos, e é sempre uma alegria estar aqui com vocês, trazendo esse programa, onde a gente se propõe a estudar, aprender cada vez mais sobre essa doutrina maravilhosa, trazendo um momento de reflexão, música e a nossa roda de conversa, onde sempre trabalhamos temas voltados às bases da doutrina. E para hoje, o que trouxemos para vocês foi reencarnação. E quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema, que já está ligadinho aqui conosco, é nosso companheiro de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, presidente da AME de lá, o doutor José Henrique Rubim. Seu Henrique, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa que é o Espiritismo. Fala, minha querida Andréia, muito obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui estudando esse assunto importantíssimo, que, aliás, a reencarnação é exatamente o objetivo maior de alcançarmos a perfeição relativa. Então, é um assunto bastante interessante e que falaríamos aqui bastante tempo. Mas temos que cumprir o horário, não é verdade? Pois é, então você já percebeu que hoje vai ser bastante informação. Vamos estudar, meus amigos, porque a gente precisa. Mas agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Toda quinta-feira à noite, um homem ia nadar em uma piscina coberta. Ele tinha um costume muito estranho. Corria até a água, molhava só o dedão do pé, depois subia no trampolim mais alto e com um esplêndido salto mergulhava na água. Era um excelente nadador. As pessoas ficavam intrigadas com aquele costume de molhar o dedão antes de saltar na água. Um dia alguém tomou coragem e lhe perguntou a razão daquele hábito. O homem sorriu e respondeu: "Sim, eu tenho um motivo para fazer isso. Há alguns anos, eu era professor de natação de um grupo de homens. Meu trabalho era ensiná-los a nadar e a saltar do trampolim. Certa noite não conseguia dormir e fui à piscina para nadar um pouco. Como professor de natação, eu tinha uma chave para entrar no clube. Não acendi a luz porque conhecia bem o lugar, e a claridade da lua brilhava através do teto de vidro. Quando estava sobre o trampolim, observei minha sombra na parede e em frente, com os braços abertos, e aquela imagem me chamou a atenção. Minha silhueta formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali, parado, contemplando a imagem. Naquele momento pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu significado. Eu não era cristão, mas quando criança aprendi um cântico cujas palavras me vieram à mente e me fizeram recordar que Jesus tinha se entregado à morte por amor à humanidade. Não sei por quanto tempo fiquei ali parado, sobre o trampolim com os braços estendidos e nem compreendendo por que não pulei na água. Finalmente, desci e fui até a escada para mergulhar na água. Quando meus pés tocaram o piso duro e liso, percebi que a piscina estava completamente vazia. Na noite anterior tinham esvaziado a piscina e eu não havia percebido. Senti um tremor no corpo e um calafrio na espinha. Se eu tivesse saltado, seria meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Ali mesmo agradeci a Jesus por ter permitido que eu continuasse vivo. Fiquei por algum tempo ajoelhado à beira da piscina. Aquela situação havia mexido profundamente com a minha alma. E daquele dia em diante meus valores se modificaram sensivelmente. E por fim, o rapaz perguntou ao seu interlocutor: "Agora você compreende por que eu molho o dedão antes de saltar na água? É para me certificar se a piscina está mesmo cheia." Acima dos acontecimentos corriqueiros do nosso dia a dia, existem forças que regem todas as coisas de acordo com as leis soberanamente justas do Criador. Assim, nunca pensemos que certas situações acontecem por obra do acaso. Todos, sem exceção, estamos mergulhados no pensamento divino como peixes num grande oceano. Dessa forma,
Nunca deixemos de dar graças por tudo que nos acontece, pois só acontece com a permissão de Deus, nosso Pai misericordioso, justo e bom. Voltamos após um momento de reflexão, convidando você a participar do nosso programa. Não se esqueça, mande a sua pergunta, a sua dúvida sobre a doutrina, que no especial Pergunta dos Ouvintes, eu e Isabela Martins vamos estar respondendo. Aqui mesmo na Web Rádio, no espaço de recadinhos do ouvinte, ou nas redes sociais do Grupo Divulgar. Aproveita, segue a gente e fique informado de toda a programação que está no ar sempre, 24 horas por dia, todos os dias da semana. E os programas que são produzidos em vídeo, como este, fica disponível na nossa página do YouTube, organizadinho em playlist, onde você pode maratonar e compartilhar com seus amigos. Agora vamos dar início ao bate-papo com o Dr. Henrique. Vocês já viram que é muita informação e a gente não pode perder a oportunidade. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Referenciando vocês, que é bastante difícil, porque nas obras básicas o tema é trabalhado por todo o conteúdo por Kardec, mas a gente vai no comecinho, chegue na ordem. Então, vamos só referenciar o Livro dos Espíritos. A sua segunda parte, capítulo 4, pluralidade das existências. E aí vai reencarnação, justiça da reencarnação. Então, começando por aí, já começa bem, e aí você deslancha e aproveita hoje conosco tudo que seu Henrique vai estar falando e referenciando, e aí você aprofunda o estudo com relação ao tema que é importantíssimo para todos nós, né, doutor Henrique? Tem muitas pessoas que não entendem reencarnação, que têm tantas dúvidas com relação às suas dores. Nós sabendo ela que está aí a chave. E aí, para a gente começar, eu peço que o senhor nos explique, então, o que é reencarnação. Pois é. Eu diria mais, o objetivo da encarnação. Acho que fica mais consistente, lógico, sensato. O objetivo da encarnação. E tem uma questão no Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Se não me falha a memória, questão 132. A reencarnação nos propicia chegarmos à perfeição. Não absoluta, pois a perfeição absoluta é Deus, o amantíssimo Pai, o Criador de tudo, mas chegaremos por uma questão de lógica e de justiça, aonde Jesus já chegou. A condição de espíritos puros. Lá dividiremos com Cristo o que a doutrina chama de um gozo inalterável de felicidade. Uma felicidade que não temos como mensurar, pois ainda somos espíritos imperfeitos. Mas a reencarnação, o que ela propicia? Chegarmos à perfeição. Para isso, vamos nos depurando. Trazemos no nosso psiquismo, no nosso inconsciente passado, arcaico, tantas e tantas dívidas, mais as dívidas atuais, que precisam ser entendidas, compreendidas, trabalhadas e transformadas. Não temos ideia. Sabemos que temos sombras, no dizer de Carl Gustav Jung, inúmeras sombras de delitos, né, de gravames, de faltas. E estamos aqui, por uma lei justa, resgatando essas dívidas. E temos ainda inúmeras dívidas a resgatar. Como está lá em Gálatas, informação de Paulo, o apóstolo, a semeadura é livre, agora a colheita é obrigatória. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, se semearmos o bem, vamos colher o bem. Se semearmos o mal ou o equívoco, vamos colher esse mal e este equívoco.
Mas Jesus nos disse, tendo tudo que é semeado, cresce. Ou seja, se manifesta. Então é fundamental entendermos que estamos aqui por uma lei justa, a chamada lei de causa e efeito, em que Jesus diz: embainha a tua espada, pois todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E ele diz também: não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, quando estamos mais esclarecidos, o livre-arbítrio mais dilatado, ou como diz André Luiz, com maior cota de responsabilidades, então o entendimento e a compreensão torna-se de uma forma diferente, outra. Então, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Sabemos que tudo isso cumpre também uma lei da física, que é a terceira lei de Isaac Newton. Para toda força de ação, existe uma força de reação. Ou seja, para uma ação, há uma correspondência de uma reação igual e diretamente oposta. Isto exatamente é o que a reencarnação propicia. E lá em Gênesis, no Antigo Testamento, diz o seguinte: quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Olha a lei de causa e efeito. Mas uma coisa interessante nos chama a atenção. Em Gênesis 9, 6. Pois à imagem de Deus o homem foi feito. Eu costumo dizer que quando infringimos a lei, quando ferimos um companheiro, seja fisicamente, verbalmente, ou pelo pensamento, ou por um sentimento de vingança, entendendo o que Jesus nos disse, que o reino de Deus não encontra-se nem aqui nem acolá, o reino de Deus encontra-se em nós. Toda vez que ferimos um irmão, um companheiro, estamos ferindo Deus. Agora, meus irmãos, estamos vivendo momentos atuais muito delicados, fruto dessa transição planetária. Tudo está vindo à tona, tudo está emergindo. É a seleção natural. Daí está lá em Mateus. É fatal que os escândalos venham, mas ai do homem que promover o escândalo. Nós temos uma lei que deveria estar na mente de todos, para que não aconteçam essas guerras, estas atrocidades terríveis contra o ser humano, contra a textura humana, que diz o seguinte: tudo que vós quereis que vos façam, os homens, fazei-o também vós a eles. Então não vamos querer que os homens nos façam perversidades, atrocidades e maldades. Para isso, temos que fazer também, temos que colocar em prática a lei da caridade. Agora, se você me permitir, ou você tem mais alguma pergunta a fazer, dentro do prosseguimento do nosso raciocínio. Não, pode seguir, por favor. Posso seguir, né? Há uma certa confusão, e isso vai ao encontro das criaturas, entre reencarnar e ressuscitar. Então temos que dirimir essa dúvida que paira na cabeça de muitas criaturas. E o que significa ressuscitar? Tornar a viver. Ressurgir. Agora, esse ressurgir pode ser para o plano espiritual quando desencarnamos. Quando deixamos o corpo físico aqui, a matéria. Então, em verdade, estamos ressuscitando. Porque estamos ressurgindo, estamos nos tornando vida cada vez mais.
Assim como também quando reencarnamos. Estamos ressurgindo para a matéria, para a existência física. E não aquela crença vulgar da volta da alma ou espírito ao corpo atingido pela morte. E, em verdade, quem ressuscita de fato é o ser imortal, é o espírito, não o organismo perecível. Quando desencarnamos, há um fenômeno chamado de autólise. Autólise é a dissolução das células, das moléculas. Então é inconcebível que um espírito volte a reunir essas moléculas diluídas, dissolvidas para ressuscitar. Não é muito mais fácil voltar para um outro corpo? Para darmos cumprimento aos nossos desígnios, aos nossos objetivos? Tanto isso é verdade que as Escrituras, elas falam da ressurreição dos mortos e não ressurreição dos corpos ou da carne. Então isso é muito importante. Eu queria fazer uma menção aqui, bíblica, que nos faz entender a reencarnação sob o ponto de vista bíblico, que é aquele diálogo extraordinário. Ele precisa ser mais entendido, mais compreendido, que é o diálogo de Jesus com o doutor da lei, o mestre de Israel, Nicodemos. Todos devem se lembrar da frase, quando Jesus disse para Nicodemos: em verdade vos digo que para ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Ou seja, vamos prestar atenção nessa fala de Jesus. Renascer de novo nos parece, dentro da linguística, em que se trata de um pleonasmo. Renascer de novo, isso é um pleonasmo. Mas Jesus quis ressaltar o não nascer de novo, mas o renascer de novo. O mestre dos mestres já nos considerava, então, renascidos. Ou seja, já nascemos em outras oportunidades. Do contrário, ele diria nascer de novo. Ele não fala nascer de novo. Jesus fala renascer de novo, ou seja, reencarnar. Então, ele não estava falando do batismo formal, como pretendem as igrejas, porque para essas pessoas seria nascer de novo, mas Jesus não fala nascer de novo, fala renascer de novo, segundo a Vulgata Latina, que para conhecer o reino dos céus é para aqueles que vão renascer de novo, ou seja, vão reencarnar. Interessante que, se o assunto fosse o batismo, e Nicodemos entendia isso profundamente, por ser um doutor da lei, um mestre de Israel, ele não ficaria perplexo. Por que Nicodemos ficou perplexo? Tanto que Jesus disse para ele: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Olha Jesus aí, que coisa maravilhosa. Está lá em João, capítulo 3, versículo 10. Jesus certamente falava do batismo, mas no seu sentido iniciático, que no grego quer dizer mergulhar. Batismo quer dizer mergulhar. Jesus se referia aos ingressos da alma na vida material. E ele explica na sua sequência para Nicodemos. Isso é importantíssimo, porque essa questão de Jesus com Nicodemos criam-se polêmicas e partidarismos, quando a coisa está muito clara, né? E Jesus diz mais para Nicodemos:
em verdade te digo, quem não nasceu de novo de água, em grego não existe o artigo definido, não é da água, que aí seria a água do batismo. Não existe em grego, não existe o artigo definido, a, o. Então é de água e de espírito, e não do espírito. Não pode entrar no reino de Deus. Portanto, a água, só para que nós recordarmos, entre os antigos, era o símbolo da natureza material. Está lá em Gênesis. A água a qual Jesus se refere, simbolicamente, é a natureza material. Então, nascido de água, nascido de matéria. Nascido de espírito, né? É espírito. Nascido de espírito significa reencarnar, porque já a criatura já passou por algumas experiências encarnatórias. Então, antigamente, lá está em Gênesis, o mundo surgiu das águas. Aí o mundo material surgiu das águas. Elas eram separadas, em cima e embaixo estavam as águas. E no meio, a abóboda celeste, imaginada pelos antigos de algo sólido. Então, companheiros, renascer de água significa para a alma renascer de corpo, já que a água representa o elemento material, para novas experiências físicas. Renascer de água é batizar-se, ou seja, conforme o sentido grego, mergulhar na natureza material. Dúvidas quanto a isso, temos que esclarecer que o corpo ele tem 70% de água. Grande parte do nosso corpo é composta por líquido. O sangue é líquido. Então, mostrando com isso que a nossa organização líquida ela é material. Agora, temos que também pensar no ventre materno, onde se forma a criança, a reencarnação. E como é que essa criança se encontra? Num meio líquido, chamado em medicina de líquido amniótico. Então, isso é muito importante, que ao reencarnar, nós renascemos de água, elemento material, ou nasce de novo, né? Renasce de água ou nasce de novo de água. É a mesma coisa. Nascer de novo ou renascer. Portanto, é importante fazermos estas avaliações para entendermos que também na Bíblia vamos encontrar esta noção, além de outras, noções importantíssimas, realçando a importância da reencarnação como uma questão de justiça. Agora, fatos científicos. Você gostaria que eu falasse alguma coisa? Ou você quer fazer uma outra pergunta, minha amiga? Não, eu quero fazer um breve intervalo e já que a gente volta para entrar nessa parte. Vamos ouvir Aos Pés do Monte, com Tim e Vanessa.
esse breve intervalo, o programa Que é o Espiritismo, onde eu e Dr. Henrique estamos falando sobre reencarnação. Doutor Henrique, se eu queria começar sobre as questões científicas, eu deixei para esse bloco a gente estar conversando. Em 1910, tivemos um marco naquela obra As Vidas Sucessivas, que até então se estudava muito filosoficamente a questão da reencarnação, e com essa obra ele traz a ciência, né, os estudos sobre casos. Temos também o Miller com reencarnação baseada em fatos, onde ele trabalha diversos histórias, né, fatos de reencarnação. E aí eu lhe pergunto, a ciência hoje, ela chancela a reencarnação com todo esse cabedal de informação? Hoje tem tantas séries, né, que trabalharam casos comprovados, que as pessoas, mostrando os casos das pessoas, né, com lembranças do passado, e que foi comprovado que tudo aquilo que ela forneceu de informação era verídica. O que a gente pode falar para os nossos ouvintes com relação à prova? Realmente a ciência já aceita ou ainda está no campo do estudo? O que tu traz para a gente? Bom, a ciência, ainda muito forte, materialista, ainda se opõe. Eu acho que tudo é uma questão de tempo. Agora, existem comprovações científicas que nos levam a crer na reencarnação, não biblicamente, não como lógica, como bom senso, como toda criatura deveria se delinear. Mas estudos mesmo científicos. Você citou aí algumas obras. Eu não poderia esquecer do grande Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação. É um trabalho magnífico. O que ele fazia? Eles descobriam crianças, porque sabemos que a criança até uma determinada idade, em torno de mais ou menos 9 anos, o perispírito ainda não está muito amadurecido, ainda não está muito acoplado à organização física. Então é frequente as crianças de tenra idade apresentarem recordações espontâneas de memória. Muito frequente, por estarem semilibertos. O corpo perispirítico está ainda semiliberto da matéria. Está num processo de maturação. Então, eles reuniam essas crianças com lembranças. Então, uns diziam assim, perante os cientistas, olha, eu vivi tal ano num determinado país, vamos botar aí, vivi no Senegal, e eu morri com tal idade, morri com 30 anos, com uma flechada no peito. E todas essas crianças apresentavam marcas de nascença, birthmarks, compatível com a morte física de outras existências. E mais as memórias. O que os cientistas faziam? Eles iam ao local do determinado país, citado pela criança, e iam nos anais das prefeituras, e lá eles constatavam que realmente teve uma criatura com tal nome, eles citavam nomes, as crianças citavam nomes, e eles comprovavam isso. E que morreu com tal idade, com uma flechada no peito e com marcas de nascença hoje. Então é um trabalho que é inegável, é irrefutável. Mas isso fica como que fermentando nos bastidores, porque a ciência materialista ela se opõe veementemente a esses dados. E eu gostaria de citar aqui que temos um trabalho brasileiro
reencarnação no Brasil do cientista expoente da doutrina espírita Hernani Guimarães Andrade, lá de Bauru, do Instituto de Psicobiofísica de Bauru. E tem um outro também que eu gostaria de citar, um indiano, Hemendra Banerjee, que também faz um trabalho a respeito desses casos sugestivos de reencarnação. Agora, nós temos ainda duas situações. Uma delas eu vivenciei, porque eu sou um terapeuta de vida passada, não se chama mais vida passada, né? É terapia regressiva de memória, para não suscitar a reencarnação que muitos não acreditam. A terapia ela não se restringe aos espíritas, mas a qualquer criatura que queira se curar, porque o nome já diz terapia. Então, houve uma mudança no nome, não é mais terapia de vida passada. Até porque a gente não tem vidas. É fundamental entendermos isso. Nós temos existências, apenas uma vida, a vida imortal. Então, a terapia regressiva, eu pude evidenciar, através de inúmeras regressões de memória, existências anteriores daqueles pacientes que eram hipnotizados, hipnose leve, não há perda da consciência, é importante ressaltarmos isso, que eles traziam aquelas imagens, a gente chama de imagens arquetípicas, de personagens do passado. E nós temos diversos livros, a respeito desses trabalhos de regressão de memória. Então, é mais uma comprovação da reencarnação. E temos atualmente estudos muito bem desenvolvidos de experiência quase morte. Sabemos que a criatura entra num choque, entra num estado de morte aparente, vamos encontrar fisicamente um quadro de morte encefálica, muito pequena, porque o paciente é recuperado. Temos um traçado eletroencefalográfico de morte cerebral. Temos um traçado eletrocardiográfico sem débito cardíaco, também de parada cardíaca. E, no entanto, quando esse paciente volta, ele traz informações preciosíssimas. São trabalhos excepcionais de livros, né, que trazem exatamente os conteúdos disso tudo. Isso comprova o quê? Uma consciência extrafísica. Ora, afinal de contas, não pode ser uma consciência cerebral, porque não existe trabalho cerebral. Estamos diante de um morto em recuperação. Então, onde se encontra essa consciência? Extrafísica, fora do corpo físico. Como é que nós poderíamos categorizar isso? Uma consciência espiritual? Seria mais fácil entendermos que nós temos uma organização chamada espírito, que está encarnado. O que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente, a alma, com seu corpo perispirítico, indissolúvel. Estão atrelados e vão ficar atrelados eternamente. Até os espíritos puros, não temos analogia para entender ainda isso, porque somos imperfeitos, eles trazem o seu corpo perispirítico. Ele se dilui, se mistura com a alma, não temos como. A doutrina espírita ainda não nos trouxe esse conhecimento. Então, podemos entender por um estágio que acontece na experiência quase morte, que é a recapitulação.
A mesma recapitulação, muito bem descrita no livro A Crise da Morte, por Ernesto Bozano, que acontece quando desencarnamos. É aquele filme ultra rápido que mostram, né, exatamente esses filmes, aquilo que não fizemos, aquilo que deixamos de fazer, aquilo que nós nos comprometemos a fazer também não realizamos. É um meia-culpa que gera a perturbação espiritual, porque quando desencarnamos levamos muito mais sombras, muito mais delitos, gravames, do que, em verdade, qualidades morais. Então, a experiência quase-morte, através da recapitulação, nos traz o aspecto científico da reencarnação. Então, estamos aqui com trabalhos científicos de Ian Stevenson, Emendra Banerjee, Hernani Guimarães Andrade, o trabalho extenso da terapia regressiva de memória, experiência quase-morte. São apenas dados científicos que comprovam a reencarnação, o retorno do espírito ao corpo, que, aliás, sob o ponto de vista espírita, é algo extraordinário. Certa feita, você quer fazer alguma pergunta, minha irmã? Não, pode concluir. Muito bem. Você me falou algo antes que eu queria aqui ressaltar para o nosso entendimento. Nós não perdemos os nossos valores adquiridos nos processos encarnatórios. Então, a doutrina espírita não aceita e não contempla a metempsicose. A metempsicose é um processo de retrogradação. Eu digo que o espírito pode se degradar através do seu livre-arbítrio, mas jamais retrogradar. Então, aquela história, podemos encarnar como lesmas, como animais, a teoria da metempsicose, muito adotada pelos egípcios, sabemos que isso é impossível. Não perdemos os valores morais adquiridos. Muito bem, diante disso, como tudo começa? Isso é muito bonito, é muito interessante. Certa feita eu fiz um seminário sobre a fecundação, um encontro mediúnico, porque é um encontro mediúnico. É um encontro mediúnico que nós vamos ver principalmente numa obra de André Luiz, Missionários da Luz, que nos fala sobre a reencarnação. Então, tudo começa, primeiro de tudo, fecundar. Nós entendemos muito fecundar como capacidade de conceber e de gerar. Mas não é só isso. Se nós nos reportarmos ao dicionário da língua portuguesa, nós vamos encontrar lá também fecundar, progredir, fomentar, desenvolver-se. Então, a reencarnação, que inicia-se num processo de fecundação, é um processo de progresso, até dentro da nossa linguística, semanticamente falando. E certa feita, isso é um trabalho meu, eu fiz uma apresentação num congresso, onde inicia-se a fecundação. Todo mundo vai logo dizer, a concepção, ali já está o espírito, a união do oócito, que muitos chamam de óvulo. Não, é o oócito, é um estágio anterior, antes de formar o óvulo. É a união do oócito com o espermatozoide. Ali vai haver uma junção,
uma fusão, começa a vida ali, como nós sabemos. Mas, em verdade, a fecundação ela inicia-se no plano espiritual. Eu chamo de fecundação pré-encarnatória ou perispirítica. É quando o espírito vai ser aceito, o espírito reencarnante vai ser aceito pelo pai e pela mãe, principalmente pela mãe. Principalmente pela mãe. Vai haver ali uma fusão perispirítica. É um processo de atração. Por isso, não existe. Nós espíritas temos que tirar isso da cabeça. Não existe gravidez indesejável. Nem nos estupros. Nem nos estupros. Não é que o espírito vá reencarnar para ser estuprado. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas, caso isso ocorra, já está aceitado isto no plano espiritual como uma possibilidade. Então, não existe a gravidez indesejável. Quando a gravidez se torna indesejável lá no útero, significa que alguém recuou. O espírito pode recuar. Consequentemente, vai haver uma perda do processo de concepção. Isso nós evidenciamos nos chamados abortos espontâneos, aquela perda sanguínea que acontece com muitas mulheres. Então, a gravidez, a fecundação, em verdade, inicia-se no plano espiritual, pela aceitação de ambas as partes. Tipo assim, você vai ser minha mãe, e a mãe diz, você vai ser meu filho. É uma fusão, é uma interpenetração perispirítica, para que haja a fecundação, então, que eu chamo de pré-fecundante. O que é isto? É quando você vai aqui no plano encarnado, se encontrar com uma mulher, vai haver uma afinidade, vamos namorar, vamos noivar, vamos casar. Isso é uma fecundação. Está havendo ali uma fomentação de um processo. E aí, então, pelas leis naturais, pode haver o casamento, às vezes não há o casamento, e vai haver a relação sexual. Mas já houve a fecundação. Já houve a aceitação desse espírito que precisa encarnar para cumprir seus objetivos reencarnatórios, resgatar suas dívidas. Forma-se a família, o cadinho do lar. O cadinho é aquele recipiente na química onde se processam combinações químicas em altíssimas temperaturas, porque dentro do lar é onde tudo entra em efervescência, em ebulição. São os desafetos. Precisamos reencarnar para resgatar as dívidas. E não existe melhor resgate do que a família. Aqui somos quase que compelidos a nos amar, a nos amarmos, né? Pela chamada consanguinidade. Meu pai, minha mãe, meu filho. Olha que maravilha a lei de Deus. Às vezes estamos olhando para um filho com ternura, por isso aquela idade ainda pueril de uma criança, inocente entre aspas, porque não existe inocência, e mal temos ideia do que fizemos a esse espírito e vice-versa. Há o esquecimento, o beneplácito do esquecimento. Então vai haver a fecundação pré-fecundante. Aí vai ocorrer a concepção, a fecundação propriamente dita. E aí temos um período muito interessante, que eu chamo de fecundação pré-natal. É o período do pré-natal da mulher.
dos diálogos mentais, das interações mãe e filho, filho e mãe, né? Quando do embrião, esse embrião torna-se um feto. Então, os moldes mentais maternos, como nos afirma André Luiz em sua obra, por que temos que ficar 9 meses, né, no útero da mãe? Por que esse período não é um período de 1 dia, 2 dias ou 1 mês? Porque é um período importantíssimo. Há uma luta interna do espírito reencarnante, tá, com a mãe, que está ali a receber aquele espírito. Isso se traduz bioquimicamente falando. Interessante. O feto elabora uma enzima chamada IDO para sair. Há uma uma espécie de repulsa inicial. E a mãe elabora uma substância chamada triptofano para também expulsar, entre aspas, aquele corpo estranho. Então vejam que período notável. Esse choque anímico em que as mulheres, nesse período, passam mal, vomitam, perfeito? Aquele período de vamos dizer assim, de vômitos, de mal-estar, incoercíveis esses vômitos. Então há ali um processo de encarnatório necessário, e esse período é um período de adaptabilidade. Aí vem a fecundação pernatal, período do nascimento. Eu gosto sempre de citar o parto normal, porque a cesariana é adotada por muitas mulheres, é muito mais prático, muito mais cômodo, mas o parto normal é a criança passando por aquela estrutura estreita para ver a luz do dia. É um período chamado de fecundação quer dizer, durante o processo pernatal. Depois vem a fecundação pós-natal, depois do nascimento. Fecundação no sentido de progresso, de desenvolvimento, onde entra a palavra-chave determinante, que chama-se educação. Educação é o grande princípio encarnatório, ou melhor, reencarnatório, dos pais em relação às crianças. Educação que a gente denomina fundamentalmente uma educação moral, e não uma educação intelectual. Isso fica a cargo dos colégios, das universidades. Mas é a moralização. Vamos ver lá na Lei de Progresso que primeiro há uma evolução intelectual, e a evolução intelectual engendra o progresso moral. Os espíritos responderam para Allan Kardec, fazendo-se compreensíveis o bem e o mal. A criatura, então, mais inteligente, mais racionalizada, mais cognitiva, o que ela faz? A sua devida escolha. Seguir. E aí vem o aspecto da educação, da pedagogia, seguir o bom caminho. E sabemos que o grande princípio ético-moral foi o princípio exarado pelo Cristo. Seguir as leis de Deus, que são as leis que vão nos encaminhar ao progresso, à ascensão espiritual. E só para finalizar esse processo de fecundação, nós temos a fecundação como progresso pós-encarnatório, quando um deles desencarna. Normalmente, nossos pais desencarnam antes de nós. E eles vão continuar nos protegendo, serão nossos mentores, nossos anjos guardiães. Então, continua o processo de fecundação, de progresso, de desenvolvimento, de crescimento,
mesmo após a desencarnação. E aí, quando desencarnarmos, vamos ao encontro deles, normalmente. Não que isso aconteça como uma lei, mas vamos nos encontrar com os entes queridos, com os afetos que desenvolvemos aqui, dentro do processo encarnatório, quando estávamos juntos. Então, tudo isso é maravilhoso. Isso tudo nos enleva, nos engrandece, nos engalana. Só a reencarnação. Por isso, aquela frase que às vezes a gente vê nos plásticos que são colocados nos automóveis: reencarnação, uma questão de justiça. Passo a ti, minha amiga, a palavra para alguma elucidação. Vamos a um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir A Arte do Bem com a banda Razão Áurea. Todo coração quer se emocionar, mente em corpo são pronto pra dançar no ritmo do bem, gesto que ilumina a vida e dá sabor. Para receber do alto a inspiração, basta se entregar à pura vibração. Versos, atos e telas, cores vivas na aquarela do amor. Arte, integridade na arte. É bom aprender com a arte que nos leva além. Faça parte dessa arte do bem. Arte, integridade na arte. É bom aprender com a arte que nos leva além. Faça parte dessa arte a serviço do bem. Coração quer se emocionar, mente em corpo são pronto pra dançar no ritmo do bem, gesto que ilumina a vida e dá sabor. Para receber do alto a inspiração, basta se entregar à pura vibração. Versos, atos e telas, cores vivas na aquarela do amor. Arte, integridade na arte. É bom aprender com a arte que nos leva além. Faça parte dessa arte do bem. Arte, integridade na arte. É bom aprender com a arte que nos leva além. Faça parte dessa arte a serviço do bem. Arte, integridade na arte. É bom aprender com a arte que nos leva além. Faça parte dessa arte do bem. Arte, integridade na arte. É bom aprender com a arte que nos leva além. Faça parte dessa arte a serviço do bem. Arte a serviço do bem. Arte a serviço do bem. Estamos de volta após esse breve intervalo, onde a gente está conversando sobre reencarnação com
nosso amigo José Henrique. Aí, seu Henrique, depois de toda essa bela explicação que o senhor deu no bloco anterior para a gente, com relação à fecundação, todo esse processo para a gente ver a beleza de Deus para conosco, aí eu lhe pergunto, podemos dizer que a reencarnação é a maior prova do amor de Deus para conosco e da sua justiça também? Indubitavelmente. E aí eu quero que o senhor arremate. Essa é a grande oportunidade que Deus nos concedeu para refazermos nossas dívidas. Porque a unicidade da existência, ela fica completamente incoerente, infundada, quando entendemos que vamos ter só uma existência e onde ficam nossas atitudes, onde ficam os nossos afetos e desafetos, aqueles que repelimos, aqueles que abandonamos, aqueles que magoamos e vice-versa. Isso tudo fica perdido? Absolutamente. Jesus faz uma menção a respeito da perfeição. Basta que atentemos o que Jesus quis dizer. Jesus diz, está lá na Bíblia, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E aí cabe a seguinte pergunta: qual o ser, qual a criatura que atinge a perfeição? O que significa a perfeição? Significa que fizemos a limpeza, o expurgo de todas as nossas faltas. Conseguimos fazê-las? A limpeza de nossas faltas? Alguém sai do plano da Terra, do plano encarnatório, quando estamos aqui, alguém sai perfeito? Então, como chegamos a essa perfeição? Simplesmente é uma frase de Jesus que fica perdida, porque ninguém consegue sair daqui a perfeição, né, considerada absoluta dentro do relativismo. Nossos pensamentos deturpados, deformados, momentos de raiva, momentos de impaciência, momentos de intolerância, momentos de culpa, momentos de frustrações, de egoísmo, a grande chaga da sociedade, o egoísmo. Então, como chegar à perfeição? Só tem uma explicação. A oportunidade que nosso amantíssimo Pai nos concedeu de retornar à escola, à ribalta. Ribalta é o palco, né? Do nosso orbe ou de outros orbes. É igual colégio. Aquele que não passa de ano volta. Volta a ter que cumprir o ano que ele não conseguiu por uma série de razões. Assim é a reencarnação. Não cumprimos? Vamos voltar. E teremos que voltar muitas vezes para chegar à condição de pureza espiritual, onde Jesus chegou e todos nós chegaremos por uma força, a força do progresso e da razão. Aí está a lei de igualdade. Chegaremos a ser Jesus? Chegaremos. E Jesus nos aguarda para que cheguemos a essa condição, tanto que ele nos disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Significa que todas essas ovelhas, que somos nós, simbolicamente falando, chegarão à excelsitude majestosa
da comunidade dos espíritos puros. Aí está a igualdade, né? A lei de justiça, a supremacia desta lei, que lá chegaremos. E tudo dependerá de nós, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Agora, não apenas um livre-arbítrio para ter uma existência só. E aí faço a pergunta, e aqueles que nem nascem? Que morrem dentro do útero da mãe? O que Deus quer com esses espíritos, já que eles pregam, né, a unicidade da existência? Então, somos joguetes na mão de Deus? Olha, você vai reencarnar, mas a tua mãe vai, por um processo de aborto natural, vai te expulsar. E aí você volta para mim. Isso é justo? Quer dizer, o espírito volta para Deus sem ter cumprido nada, absolutamente nada, no seu processo, no seu progresso intelectual e moral? E nós estamos aqui com muitas dificuldades, portadores de doenças, enfermidades, sofrendo. Então nós sofremos e outros não? Onde está a justiça? Deus soberanamente bom e justo. E como explicar que a medicina estuda com muita profundidade essa especialidade chamada teratologia médica, que é o estudo dos monstros? Onde está Deus aí? Diante de um anencéfalo, dos siameses, dos fetos acárdicos, e por aí vai, as hidrocefalias, e os cânceres infantis, crianças que desencarnam em tenra idade. Então, a reencarnação é soberana. Aquele espírito está precisando passar por aquela prova, seja ela qual for, para evoluir. Muitos até escolhem essas encarnações para avançarem depressa no seu processo evolutivo. Olha que coisa extraordinária. Livre-arbítrio. Deus concedendo essa oportunidade para as escolhas espirituais, daqueles que querem reencarnar em processos difíceis, complexos, para avançarem no caminho evolutivo. É isso aí. É majestoso. Vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta. A Lei com a banda Simplesmente Almas.
vida eterna. A vida eterna. E tudo que fizerem terão que responder. É a lei, é a lei, a lei divina, a lei divina, a lei que vem de Deus, pronunciada por Jesus. Eu quero agora lhe falar. Voltamos após esse breve intervalo. Oh, coisa ruim é tempo. Foi tão gostoso esse momento contigo, meu amigo Henrique, que dá uma tristeza saber que nosso programa já está acabando. Então, eu peço que o senhor faça as suas considerações finais sobre o tema. Falou tanto para a gente, mas aquilo que o senhor ainda gostaria de deixar para os nossos ouvintes e internautas que estão nos assistindo, e já emendando, falando do seu trabalho aí com a AME, em Nova Friburgo, a sua casa espírita. Fique à vontade. Bom, eu só tenho a agradecer essa oportunidade que me foi conferida. Estamos aqui falando deste assunto tão palpitante. Eu não chamo de polêmico porque não é polêmico, é palpitante. E trazer os ensinamentos que a doutrina espírita nos conferiu pelos estudos, e a gente fica muito feliz. Então, o que eu, em verdade, desejo a todos que estão me ouvindo é que comecem a abrir os campos do psiquismo para a esperança. Tudo, em verdade, meus irmãos, precisa ter na sua raiz a esperança. Porque isso é muito bonito. Não existe punição, não existe inferno, o eterno fogo do inferno. Isso foge à lei de justiça, de misericórdia, de compaixão que o Cristo nos trouxe, até exemplificando no seu sacrifício na cruz por todos nós, o processo infamante da crucificação, altamente doloroso. O Cristo nos trouxe a lei de amor. E é nesta lei que temos que nos afivelar, que temos que introjetar, ou introjetá-la, né, em nossos corações, sabendo esperançosamente, e isso vai ser importante para o crescimento da fé, a fé que certamente se iniciará do tamanho de um grão de mostarda, como Cristo nos asseverou, mas que ela crescerá, porque a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Kardec fala sobre isso. Ela é inquebrantável, é que encara a razão face a face, a fé robusta, em quaisquer épocas da humanidade. Então, diante disso, sabemos que chegaremos, por força das nossas escolhas, das nossas opções, chegaremos um dia, sabe lá quando? À condição de espíritos puros. Isso é arrebatador. Isso realmente nos enleva. Isso abranda nossas dores, nossos sofrimentos.
que estamos vivenciando por conta de nossas provas, nossos resgates. Então isso é maravilhoso, isso é, como disse, arrebatador. Então que a esperança realmente domine nossos psiquismos para não esmorecermos, para não fraquejarmos. Como disse o Cristo, aquele que perseverar, salvar-se-á. E a perseverança é o esforço. Nada vamos conquistar sem esforços, sem lutas. E a grande luta é com nós mesmos. Quando Jesus diz, reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estamos no caminho com ele, onde está o nosso grande adversário? A gente imagina um inimigo comum. Não. O grande adversário está dentro de nós mesmos. Temos que nos reconciliar com aquilo que verdadeiramente somos. Esse é o processo de autoconhecimento que Santo Agostinho nos coloca na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, eu me despeço, para não me alongar muito, com muita alegria, com gratidão, por termos desenvolvido aqui esse tema tão brilhante, dessa lei magnífica de oportunidades encarnatórias concedidas pelo Pai. Que Jesus nos abençoe. E a AME, nossa, eu falei já agora há pouco com a companheira, ela está inativada por conta da pandemia, mas o trabalho da Associação Médico Espírita é um trabalho imenso. Não só um trabalho intelectual, de conhecimento, de pesquisas, mas também um trabalho assistencial, de ajuda ao próximo, da caridade. E a casa espírita que eu frequento, por hora ainda está começando a abrir para as reuniões presenciais, a Associação Espírita Fraternal aqui de Nova Friburgo. Então me despeço deixando a todos um fraterno abraço de muito carinho por esta noite de estudos tão excepcionais da doutrina espírita. Muito obrigado. Nós que agradecemos, seu Henrique, pela oportunidade e já externo a vontade de um próximo encontro para a gente poder estar trabalhando esses temas tão palpitantes, como disseste, da doutrina, que muitas das vezes é a chave para o esclarecimento das nossas dores, das nossas inquietações, e que oportunidades como essa abrem a nossa mente para que a gente possa, de fato, brilhar a nossa luz, ser o sal da terra, como Cristo nos falou. Então, receba também o nosso abraço, a nossa alegria por ter participado desse momento contigo, que a paz do Cristo esteja contigo e até uma próxima vez. Graças a Deus, se Deus quiser. E a vocês, queridos ouvintes, internautas, muito obrigada pela companhia de sempre. Você já sabe, a Web Rádio continua no ar, mas a gente está encerrando por hoje e até o próximo sábado. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho